Olá pessoal, vamos para mais uma decoração de um bolo. Aí eu tenho um bolo de 2 andares, tá? Que eu estruturei ele com aqueles canudos para estruturar bolo e um pratinho de isopor. Esse de baixo é um bolo de 20 centímetros e o de cima é de 14, tá? Ele é recheio de beijinho com recheio de leitinho e massa branca. Aí o que eu fui fazendo é depositar o chantilly nas cores verde, branca e vermelho, porque esse bolo vai ser no tema da Magali. E eu fiz essa primeira camada como se fosse a melancia, tá? E aí, agora eu só vou passar na espátula pra deixar ele bem lisinho. E não sei se vocês conseguem ver, na lateral aí eu tenho um pano de prato limpo, que eu passo a espátula na bacia pra tirar o excesso. E depois eu venho limpando a espátula pra não deixar nenhum restinho de chantilly nela, pra ficar um trabalho mais bonito, tá? Onde vocês conseguem ver que tem uma falhazinha, eu pego o chantilly e coloco no lugar para poder tampar essa falha. Aí na lateral onde estiver sobrando excesso de chantilly, eu tiro o excesso. E assim eu vou fazendo até ficar com o acabamento que eu quero, tá? E aí vocês podem ver que essa espátula ela é um pouco curta. E aí eu troquei por essa outra espátula que é mais alta, né? Maior. Ela pega o bolo por inteiro e consegue alisar as 3 cores de uma forma mais igual, né? Porque do jeito que eu tava fazendo, eu tava conseguindo alisar mais o verde e o branco, e o vermelho tava ficando. Então, aí e vocês também podem perceber que o bolo de cima ele tá bem retinho, não tá nada torto. E aí na segunda parte do vídeo vocês vão conseguir ver que o bolo ficou um pouco torto. Por quê? Porque eu tive que tirar ele. Eu tive que tirar ele dessa base para mim conseguir acertar uma quina que tava nessa beirada de cima. Eu não tava conseguindo fazer uma quina certinha, então eu tive que tirar ele. E na hora que eu coloquei ele de novo, ele ficou um pouco torto. Aí vocês vão perceber isso, mas no final não deu para perceber. Aí a parte de cima eu vou fazer amarelo, tá? E aí eu na manga de confeito eu tenho amarelo, aí vocês conseguem ver que o bolo tá um pouco torto, tá vendo? Foi porque na hora que eu tirei ele e coloquei ele de novo, ele deu uma entortada. Mas deu tudo certo, não apareceu que tava torto não, tá? E o amarelo que eu usei pra fazer esse tom foi umas gotinhas de amarelo damasco. Aí eu fiz a mesma coisa, alisei com a espátula e agora eu vim com essa faquinha de pão pra dar uma textura, tá? Eu não passei ela muito porque a camada de chantilly não foi muito grossa, então eu passei pra dar uma texturazinha só, tá? E outra coisa que eu queria falar é que eu prefiro que o bolo de baixo e o bolo de cima ele tenha uma diferença maior do que esse aí. No caso, eu preferia fazer o de baixo com 25 para dar um espaço maior, sabe? Eu acho que fica mais bonito do que quando o bolo é muito pequeno. Mas nesse caso, pela quantidade de fatia, acabou tendo que ser estes tamanhos mesmos de forma, tá? E aí eu fui passando a faca, até ficar de um jeitinho que eu queria, onde eu vi que a faca tava retirando o chantilly, eu vinha com mais chantilly e ia alisando ele até ele ficar do jeitinho que eu queria, tá? Aí com o bico 1M, eu fiz pitanguinhas para dar um acabamentozinho entre uma e outra. Não repara aí do lado não que tinha gente na cozinha, então acaba que às vezes vai aparecer alguém no vídeo. E em cima eu fiz rosetas, tá? Eu fiz rosetinhas em cima, acabou que eu não consegui filmar. Espero que tenha gostado, beijos e até um próximo vídeo.